Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai fazer mais um Evangelho no Lar, tá? Gente, não estranhe, o cenário tá um pouco diferente, a iluminação tá ruim, tá? Eu tive um dia hoje bem difícil. Tô fazendo Evangelho no Lar por esse compromisso que eu tenho com vocês, que eu tenho com a espiritualidade maior. E aí eu tô fazendo da melhor maneira que eu consigo, nas ferramentas que eu tenho hoje, tá bom, gente? Mas se Deus quiser, semana que vem a gente volta a estar com a iluminação melhor, num lugar melhor, com tudo em ordem, tudo certinho, tá bom, gente? Então vamos lá. Na semana passada a gente foi até a questão 264, que é um subcapítulo, a gente está no capítulo 24, que é a identidade dos espíritos, e a gente iniciou no Evangelho do Lar passado, a subcapítulo que é a distinção dos bons dos maus espíritos, né? Então, vamos lá, questão 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, concluir-se-á que tudo o que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. A inteligência está longe de ser um sinal de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em sua moralidade. Geralmente, crê-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia, não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito desse sistema. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos este princípio como uma regra, longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espíritos. Gente, que questão interessante, hein? Eu fiz a leitura da questão 264, depois eu puxei para a questão já 265, que eu achei que estava bem engatado uma na outra. E faz total sentido, né? Porque se o espírito ele já está depurado, ele já está melhor, ele vai buscar trazer uma mensagem de evolução moral, de cunho elevado, né? Um espírito depurado, ele não vai ficar perdendo tempo com pequeneza. E a questão 265, interessantíssima. Tem diversas palestras, já fica aqui a recomendação do excelente canal Espiritualidade Pedro Augusto, o Pedro, com vários espíritos canalizados, tem, já falou isso diversas vezes, como magos negros são extremamente inteligentes. Então, você vê, o Espírito de Verdade vem nos ensinar e corroborar que faz sentido isso. Olha como é que os conhecimentos se conectam. Não é porque o cara é inteligente que ele é moral. E aí, se a gente for ver lá na graduação espírita, né, na graduação de nível evolutivo dos espíritos, a gente vai ver que vai chegar um nível que tu começa a se evoluir, às vezes moralmente, intelectualmente. Mas não é porque você está evoluindo intelectualmente que tu conseguiu evoluir na moral. Então nós temos que é o que o Espírito de Verdade vai falar aqui. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas às vezes na moral são baixíssimas. Né? Eu lembro de uma mensagem, se não me engano, do Osho, através do Pedro, e ele fala que tem cidades pequenas do interior, que aí tu pensa, as pessoas são tudo simples, tudo humilde, nossa. E os espíritos estão num nível evolutivo enorme, trabalhando para sua evolução 200 km por hora, e enquanto às vezes em grandes cidades, grandes metrópoles, pessoas com mestrado, com doutorado, uma baita condição financeira, falando diversos idiomas, está trabalhando na sua evolução a 0,1 km por hora. Entende? Aí você, num olhar humano, você pensa, pô, aquela pessoa do interior. E aí eu lembro até de uma vez que o Osho estava explicando,
que não sei se Pedro foi viajar de moto e tal, e aí, isso não importa aqui pra história, o que importa pra história é, ele viu uma igreja em uma cidade interior bem pequenininha, e aí, ele é médio ostensivo, né, o espírito, não lembro se foi o Osho, quem foi, chegou e falou, Pedro, tá vendo essa igrejinha aí? Tem pouquíssimas pessoas que frequentam, 20 pessoas, tem, mas são todos uma comunidade que não tem ideia do amor da fraternidade. Entende? Uma comunidade que já está vivendo no mundo regenerado, pleno já, não é no iniciozinho já. Então você vê, às vezes um negócio simplesinho. E aí uma igreja que deu a entender que é uma igreja católica, então a gente às vezes tem esse preconceito com os católicos, mas você vê, o problema não está na religião, o problema está nas pessoas. O problema está a gente às vezes seguir, que ele vai dizer, não é uma regra. Existem espíritos que são extremamente inteligentes, mas extremamente evoluídos moralmente. Nosso mestre Sananda é um deles, entende? Agora, não se guiar só pela inteligência, porque às vezes a moral não anda junto. E dependendo de quem a gente olhar, é muito pior, né? Então, quantos cientistas inteligentíssimos desencarnaram em momentos de guerra e foram cooptados para as falanges dos trevosos? Porque já trabalhava com as trevas aqui no plano físico, vai continuar trabalhando lá. Pô, mas o cara tem um pai, tem conhecimento. Mas ele está usando errado. Tem. Que fruto está gerando o conhecimento dele, né? Então, bem interessante isso. Gente, antes de ir para a questão 266, eu esqueci daquele recadinho que eu dou sempre. Tá atrasado. Me desculpa, mas vou deixar registrado no vídeo, tá? Espero que você, antes de ter iniciado, assistir o Evangelho no Lar comigo aqui, você tenha parado, ter feito a tua oração, ter feito umas respirações profundas, uma meditação breve, separado o teu copo de água, de chá, para que dessa maneira seja mais fácil a gente se conectar com Deus, se conectar com os nossos irmãos e irmãs da luz, para que esse momento do Evangelho no Lar seja o mais edificante possível para mim e para vocês, tá bom? Caso você não tenha parado ainda, não tem problema. Pode ou continuar comigo, se assim teu coração mandar, ou para, faz uma oração, pede para que Deus te ajude a se sintonizar com as energias do bem, tá bom? E aí a gente segue aqui. Faz o teu coração mandar, não é essa ordem que vai influenciar. Existe um padrão, né? E tem uma lógica para que seja assim, mas já que está um dia meio atípico aqui, o importante é a gente se alimentar desse alimento espiritual, né? Que os nossos irmãos da luz com certeza vão buscar nos ajudar. E aí semana que vem a gente já segue tudo certinho de novo, né? Mas desculpa, gente, eu realmente esqueci. Eu lembrei agora quando estava aqui raciocinando com vocês que me veio na mente esse aviso. Eu já tô aqui com a minha água de padrão, sempre pego, já tá meio no automático, né? Já fiz minha oração antes de iniciar o evangelho aqui, que é bem importante. Questão 266. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito admitido a manifestar-se. Desencoraja-se os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, este meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham, e porque nada têm a temer do exame, somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir, e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão.
Opa, questão 267, dei uma olhadinha aqui bem interessante. Vai ter um resumo pra gente. Que resumo grande! 20, 26 passos pra gente se atentar com a identidade. Aqui na questão 265. Muito legal, hein? Você vê? O São Luís vai aqui nos falar aqui. Muito bacana, né, gente? Por quê? Prestar atenção na mensagem, né? Por quê? Porque às vezes o espírito que tem uma grande nível moral, ele não vai saber se expressar direito, então não rechaçar por conta disso. E o contrário, às vezes pode ter uma grande inteligência, mas trazer uma mensagem negativa, né? Então, olha que interessante que ele vai falar. Vai submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Então, o quê? Prestar atenção. Pô, o que está acontecendo? O que você está falando? Que energia que você está sentindo? Né? Mas não negligenciar desde que um ponto vos pareça suspeito. Então, pô, peraí. Alguma coisa se sentiu, que é aquela coisa, é a consciência. Nossa centelha divina, pô, essa mensagem que não tá legal. Pô, pensar, pô, faz sentido isso? Pô, tá amarrado com o conhecimento que eu já sei? Faz, porque tem um conhecimento novo, e às vezes você tem que deixar o novo vir. Tá, mas, pô, faz sentido isso? Então a gente tem a revelação cósmica chegando aí com tudo. Na verdade já chegou com o João Vaiolana, né? Mas ganhando cada vez mais força. Então, e aí? E aí a gente vai se fechar dizendo assim, não existe vida em outros planetas, não. A gente vai se abrir, vai estudar, pô, faz sentido? Será que Deus, que é Deus, o Criador, ele não conseguiria criar outras dimensões com humanidades? Outros planetas com humanidade, outras galáxias com humanidade? Tem? Pô, óbvio que sim, né? Então, pô, faz sentido, eu raciocinei e sei que existe. Pô, agora vem um conhecimento, por exemplo, como o João Vaiolano, no livro que eu tô lendo agora, tô lendo Crônicas de Novo Tempo dele, que daqui a pouco pinta o estudo da obra aqui no canal. Mas antes vai entrar um outro livro dele. E aí ele vai falar de. Claro que o livro foi escrito lá em 2010, eu acho. 2000, não sei, 2000 alguma coisa assim. E aí ele vai falar de muitos católicos, espíritas, que são extremamente ortodoxos. Ele até tem uma crônica ali que ele vai trazer a reflexão que se o movimento espírita continuar do jeito que está, lembrando que ele está falando lá em 2010, eu espero muito ter melhorado aqui, mas se você fez a leitura, eu recomendo esse excelente livro do nosso irmão Exu Marabô e do Osmar Barbosa, que chama-se O Livro Proibido. Aí você fala, mas por que o livro proibido? Por que Marabô, que é um guardião planetário, vai trazer para nós um livro chamado Livro Proibido? E aí só vai dar o spoiler para você. No prefácio ele já vai explicar. Que é por quê? Ou no epílogo, lá no primeiro capítulo, antes de começar o livro mesmo. Ele vai dizer assim, Osmar pergunta para ele, ô Marabô, mas por que o nome desse livro Proibido? Ele vai dizer assim, Osmar, é porque o que eu estou trazendo aqui, muitas casas de Umbanda e casas espíritas não vão aceitar o que está aqui. E eles vão dizer que é um livro proibido, que não se deve ler. Tá, mas a mesma coisa que aconteceu lá atrás, quando veio o Espiritismo, mesma coisa, só que não vão queimar os livros agora. Então a gente fala assim, gente do céu, que é o que o João Vaillant vai dizer, que se o movimento espírita continuar, claro, não são todos, é óbvio, não são todos, mas algumas pessoas que são às vezes católicos reencarnados com aquela ortodoxia enorme, aí vai ter, o Vaillant faz essa provocação, aí no futuro a gente vai ter o espírita ortodoxo, o espírita protestante, o novo espírita, o espírita da nova era, aí o espírita do espírito da terra, aí vai começar, sabe a mesma coisa que fizeram com o conhecimento que Jesus nos trouxe? Fizeram um cristianismo, e aí o cristianismo começa a se dividir, porque, claro, interesses do homem, um monte de coisa. Então aí tem o católico, tem o protestante, aí dentro do protestante começa a se dividir um monte de coisa, e aí hoje vira que tem igreja para 500 mil denominações e de todas as cores, tamanhos, sabores, né? Então, importante a gente ter essa fé raciocinada, né? E importante, como ele vai falar aqui no final, ó, pedir explicações necessárias para vos fixar com precisão. Então, isso é muito legal, que amarra o que eu tô falando aqui pô, pera lá, eu vou fazer essa leitura. E eu fico aqui recomendando assim de novo, é um excelente livro. O Livro Proibido de Osmar Barbosa, tá? Pô, você vai lá, pô, mas o Marabô disse que esse livro vai ser proibido. Pô, vamos fazer uma leitura. Ah, mas é muito conhecimento edificante. É muito conhecimento que faz total sentido. Aí você pensa, pô, mas esse conhecimento aqui, é igual que a gente está estudando aqui? Pô, faz ou não faz sentido, meus irmãos? Que a gente sabe que a gente tem um espírito
que possa evoluir intelectualmente, não moralmente, a gente vai pensando e vai linkando todas as coisas, tem de não cair em falácias, em enganações e nada do tipo, né? Lembrando sempre que a gente está estudando aqui uma obra básica de Kardec, né? E Kardec foi nesse nosso grande irmão que nos trouxe codificação e ele sempre foi muito aberto ao estudo. Nós já estudamos aqui a importância de nós sempre estarmos estudando e com uma fé raciocinada. Não é sair acreditando tudo cegamente, mas também não é sair questionando tudo, porque tem coisas que fazem sentido questionar e tem outras que não. Então a gente, por exemplo, dá um exemplo, Cris. Dou um exemplo rápido aqui, só para não gerar mal interpretação. Nós sabemos que espíritos da luz não gostam de ser confrontados. Então, se você vai fazer uma conversa com um médium canalizado, você não vai ficar assim, espírito da luz, se você realmente é um espírito, você vai dizer o que tem no meu bolso. Aí você, sei lá, tem uma moeda. Que vai dizer que tamanho, que valor de moeda é. A gente sabe que os espíritos da luz não gostam disso, porque eles não vão ficar perdendo tempo com essa pequeneza. Eles têm muito trabalho para fazer, não vão ficar perdendo tempo com isso. Né? Então, você vai ficar assim, se tu não falou não, então não confio em ti. Não, pelo amor de Deus. Eu fui lá falar com o médium. Pô, mas o que está acontecendo? Qual é a mensagem que esse irmão me trouxe? Tem. Pô, filtrar faz sentido, não faz sentido? Conversou com o meu coração recebeu aquela mensagem com amor ou sentindo que não estava legal? Né? Essa é a fé raciocinada. Pô, e aí eu vou pensar, já o que eu já estudei, essa mensagem que esse irmão me trouxe faz sentido com o que eu já estudei? Se faz sentido com o meu momento de vida agora? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você está... Dando um exemplo aqui. Você é uma pessoa daquelas que são extremamente explosivas, briga com todo mundo, discute, aí tu vai lá num atendimento no centro espírita, numa casa de umbanda, e aí o médium vai lá e traz a mensagem, você tem que ser um cara mais calmo, mais tranquilo, entende? O caminho nunca é violência. Aí você, faz sentido pra mim? Aí você, verdade, eu sou um cara nervoso, um cara que tô brigando, briguei no meu trabalho, briguei no futebol, briguei, entende, com a minha família. Opa, então peraí, então realmente eu tenho que tratar esse ponto da minha reforma íntima, né? Gente, vamos começar a questão 267, tá? 17 minutos de vídeo. Se eu conseguir, não sei se vai dar para ver todos. A gente vai ver a quantidade de pontos que dá. Aí, quando a gente finalizar 267, aí a gente finaliza esse subcapítulo, tá? Mas vamos vendo como é que tá aqui. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda a fórmula dada para este efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Uau! Meu caramba! A gente iniciou aqui levando uma bordoada do Espírito de Verdade para nós, hein? E eu acho que não precisa nem muita reflexão, né, gente? Não precisa nem muita reflexão. Não há outro critério para o valor dos espíritos senão o bom senso. Então a gente está estudando aqui um subcapítulo da identidade dos espíritos, né? Então, e aí? Bom senso. E aí, o que ele está falando faz sentido? Não faz sentido? Né? Então, você vê? E aí, coisa assim, não, porque se ele for um espírito evoluído, ele vai rezar um Pai Nosso. Assim, não, isso não faz sentido. O próprio Espírito de Verdade não tem regra para isso. É o quê? E é muito interessante. Você pensa, mas é ruim? Não é? É ótimo isso, gente. Porque isso nos convida, isso nos incomoda, sabe? Aquela coceira, aquele fogo no coração, a estudarmos, a realmente debruçarmos sobre o espiritual. E não só ficar assim, o que o Espírito falou? Ele falou aquilo lá, beleza. Fala assim, não, cara, vamos absorver, levar para os nossos corações, digerir, mastigar, se alimentar desse conhecimento, né? Então, esse primeiro ponto aqui, lindão, hein? Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Aqui, ao longo desse Evangelho no Lar, já falamos sobre isso, né? Então, acho que a gente não precisa nem muito. No Evangelho no Lar passado, lembra que eu comentei? Que eu nem fico dando muita bola para essa coisa de identidade do espírito. O importante para mim é o que o irmão tem para passar, o que o irmão tem para conversar, né? Então, quando eu estou vendo uma palestra do Pedro, por exemplo, não estou preocupado se é o Osho, se é o Pai João de Aruanda, se é Metatron, se é nosso mestre Jesus. Não importa, o importante é o que ele está me ensinando. Por que eu posso aprender, né? Então, é o que vai dizer aqui, vamos ver as ações e a ação do que ele está falando, que ele está emanando, né? Porque diferente de nós que estamos no físico, que podemos ter ações além de pensar, né, que é uma ação,
Nós podemos ter a questão das ações fisicamente, né? Então, eu estou dizendo que eu quero ajudar alguém. Pô, mas e aí? Eu fui lá e fiz uma ação de ajudar alguém ou só estou falando, por exemplo? Né? E o espírito, ele vai ter as coisas que ele vai fazer efetivamente, mas quando está aqui numa mensagem, como é que tu vai descobrir essa ação do espírito, né? Porque, como Jesus já nos ensinou, né? Olhar a árvore, que a árvore tu vai saber se os frutos são naquela parábola do falso profeta, né? Como é que eu vou saber que é o falso profeta? Olha os frutos da árvore. Então, como é que eu vou saber se o espírito é bom ou não? Opa, olha o que ele está ensinando. Usa o bom senso, raciocina, presta atenção na mensagem, né? Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que for mal não pode provir de um bom espírito. Gente, óbvio, né? Já vamos só adiante, não precisa nem refletir. Espírito de luz é puro amor, não vai fazer o mal. Tem? Óbvio, né? Lógico, vamos adiante. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais, não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia, não sei o que é acrimônia, tá? É indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Okay? Aqui, frente que a gente já está vindo estudando os Evangelhos do Lar, aqui do Livro dos Médiuns desde o início, também é uma que eu não vou nem me debruçar muito, né? A gente faz total sentido. Se o espírito é fanfarrão, se o espírito está querendo trazer mensagem vulgar, se o espírito está querendo se preocupar com pequeneza, se tu chega pro espírito e fala assim, eu queria fazer um trabalho de maldade, de qualquer coisa, separar a mulher, arrumar vaga de emprego, já sabe que isso é tudo trevoso, né? Então, e aí que ele vai dizer no finalzinho, mas aí prestar atenção de uma maneira que ele se identifica. Olhando o teor da mensagem, você já sabe, não importa se ele vai se identificar como o Exu Marabô ou como um mago trevoso. É só pensar, pô, mas o que esse cara tá falando? Pô, ele chegou e falou assim, por exemplo, você vai falar com o médium, e ele fala assim, pô, tô com uma dificuldade no meu trabalho, tá difícil. Aí o espírito fala assim, não, faz o seguinte, se tu quiser aqui, tu faz um trabalho que a gente se livra do teu chefe, tira ele da empresa. Entende? E aí você consegue resolver esse problema. Pô, o espírito trevoso, porque tu acha que o espírito de luz vai fazer isso? Mas nunca. Porque nesse exemplo que eu estou dando, o chefe é o filho de Deus também. Entende? Mas aí como é que. Se for um espírito de luz, ele aí te dá uma orientação e poderia sim, se tiver permissão do alto, fazer uma intervenção a te ajudar. Mas com a liberdade e a liberação do Pai. Não por maldade, não por dinheiro, por fazer ritual com animais, com comida, com vela, nada disso. Entende? Quinta, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Gente, faz total sentido de novo, né? Aqui é mais uma óbvia que dá pra gente ir pra frente, né? Presta atenção no que ele tá falando, não importa qual é a roupagem, não importa o que é, entende? É prestar atenção, entende? O que ele vai dizer aqui, né? Todo desvio de lógica e de razão não pode deixar dúvida quanto à sua origem, né? Então, mas ele tá dizendo que ele é pai de onde era o Ana, mas tá falando coisa errada, tá falando, tá dizendo que, sei lá, não dizer que tem que matar as pessoas. Pô, peraí, não é pai João. Nunca, pai João, espírito de amor, vai dizer que tem que matar alguém? Nunca, né? Então, é isso daí. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios.
Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa. E a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. 25 minutos de vídeo, então vamos finalizar aqui na sexta. Semana que vem a gente continua da sétima para frente, porque são 26, a gente não vai conseguir terminar agora. Estou fazendo aqui a leitura, e aí me vem na hora, assim, na mente, e aí faz total sentido isso que o Espírito de Verdade está nos ensinando, porque a gente tem, por exemplo, uma falange de Exu, né? Então, já citei o livro do Marabô, então nós temos a falange de Exus do Exu Marabô, guardião planetário. Então existe um espírito que é o Marabô, o próprio espírito, o título de Exu Marabô, né? E ele vai fazendo um trabalho no plano espiritual. O que acontece? Vai se agregando a ele, se afinizando a ele, espíritos afins a ele. Espíritos que estão em consonância com aquele tipo de trabalho que o Marabô faz. Como tem espíritos que estão em consonância com o trabalho de Maria Modesto Cravo, de Pai João de Aruanda, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, né? Cada filho de Deus tem a sua qualidade e a sua área de atuação, né? Então existe um Exu que é o Marabô. Mas existe toda essa falange de Exus que podem, em canalizações, trazerem a mensagem como se fossem Marabô. Que é o que o Espírito de Verdade vai nos dizer. Então, se eles estão em sintonia, eles vão trazer mensagens similares. Então, estou dando um exemplo aqui, tá? Eu não sei de cabeça, tá? Deixando bem claro para não induzir vocês ao erro. Mas, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele trabalha muito com desobsessão, por exemplo. Então, ele está envolvido muito nesse processo de desobsessão. E então ele tem um vastíssimo conhecimento. Então vai ter espíritos que estão afinizados em ajudar com a parte da desobsessão, que podem trazer uma mensagem e dizer no ser Bezerra de Menezes. Por quê? Porque eles estão afinizados com os mesmos propósitos. Mas não é o Bezerra. Hein? De mesma maneira, o Exu Marabô, ele é um guardião planetário que está envolvido em prender espíritos trevosos e levar a justiça divina. A galera que está sintonizando com ele pode trazer a mensagem como o Exu Marabô. Por quê? Porque eles estão trabalhando para o mesmo objetivo. Então você vê, são mensagens que baseado na área de atuação, né? Então, por exemplo, Chico Xavier ele tinha um discurso extremamente fraterno e consolador, uma obra consoladora, uma missão consoladora, de firmar aqui na terra de Jesus, aqui no Brasil, o Espiritismo, né? Mas ele tinha um trabalho consolador. Então é um trabalho que trabalha para a luz, obviamente, não se tem dúvida disso, mas com essa missão consoladora. E tem outros trabalhos da luz que já tem outras missões, como exortação para quê? Para correção de rota. E trabalhando para a luz também. Mas tu vê, o espírito se afiniza mais com a exortação, ele vai se afinizar com aquele trabalho de exortação e trazer uma mensagem lá. Tem um espírito que sintoniza com essa questão de consolo e caridade, vai sintonizar no trabalho de Chico Xavier, porque ele tinha essa característica e o seu plano encarnatório de trazer mais missões consoladoras e tudo mais, né? Então é isso daí. Mas deixa eu fazer uma releitura, eu tinha mais um ponto que tinha me chamado a atenção. Ah, tá, e aqui no final, aqui, né? O Espírito de Verdade vem nos dizer, né? Aí aqui fica muito fácil a gente olhar. Duas mensagens de São Vicente de Paula. Pô, uma de união e caridade, a outra de discórdia. Bom, isso é fácil de achar, né? Óbvio, que é o que a gente já está estudando, já estou falando 200 vezes, estou até chato do que eu estou falando, que é a gente prestar atenção no conteúdo. Mas aí, quando eu estava fazendo a leitura, que também me veio aqui essa reflexão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque espíritos trevosos especialistas, né? Um espírito ralezinho, zombeteiro, ele vai vir e vai falar baboseira e um linguajar agressivo, e tu vai ficar muito nítido que ele está é uma mensagem negativa. Mas nós temos que estar atento, por quê? Porque espíritos mais evoluídos nas trevas, infelizmente, não na luz, mas nas trevas, eles vão ser mais sutis, eles vão falar bonito, eles vão falar legal e tal. Então não é falando palavrão tudo, mas aí onde é que vai vir o veneno? Ele vai falar uma coisa bonita, Jesus ama todo mundo, que é uma verdade.
Só que aí depois ele vem e joga uma mentira. Ah, não, mas Jesus não tá olhando para ti, não. Aí teu cérebro, isso é muito conhecido, a psicologia explica isso com sabedoria. Eu não sou psicólogo, mas uma pesquisa rápida, é muito extenso na literatura, essa estratégia, existe um nome, isso agora não me lembro agora qual é o nome, mas essa estratégia, existe muita gente encarnada que usa isso, gente picareta em religião, em coach, esse tipo de coisa, que utilizam dessa estratégia de, porque tu fala uma verdade, por exemplo, teu cérebro assimila aquela primeira informação e ele fala assim, verdade, eu raciocinei. Aí tu vê uma segunda informação verdadeira, terceira, quarta, quinta, chega num ponto, sei lá, a quinta informação, que teu cérebro fala, não, é só verdade. E ele faz o quê? Ele desliga esse filtro, porque ele fala, não, 5 verdades, é óbvio que é tudo verdade. E aí, pau, vem uma mentira, mas teu cérebro não, o cara só tá falando verdades. E aí, passa a mentira. Entende? Então, só pra gente sempre estar atento, porque não vai, claro, quando chega assim, porque eu sou um espírito, ele não vai dizer que é trevoso, mas ele vai dizer, não, o que vocês realmente deu exemplo aqui, né? Tem que ser discórdia, é isso mesmo, tem que brigar, não tem que deixar perdoar, não, entende? Não leva desaforo para casa. Você fala, opa, você é fácil, óbvio que é um trevoso. Entende? Jesus nos ensinou o perdão. Pô, vai dizer que não tem que perdoar? Bom, moleza. Mas aí, se for uma coisa mais sutil, é que estando atento. Cris, então é perigoso. Como é que fazer? Coração, entende? Você vai fazer uma palestra, por exemplo, uma palestra que eu estou assistindo, não terminei ainda, que o Pedro foi aqui em Curitiba, no Paraná, capital do Paraná, fazer uma palestra de 4 horas de palestra. Tu vai conseguir ficar com aquela mente ali extremamente focado e concentrado durante as 4 horas? Não, é impossível. Teu cérebro vai cansar. Tu não consegue fazer isso numa aula de questões da matéria, que também você não consegue ficar 4 horas numa aula de faculdade. Teu cérebro vai cansar, tu vai desconectar. É normal. Mas e aí? Aí como é que você faz? Buscando se conectar a Deus e prestando atenção no teu coração. Então você está ali prestando atenção, às vezes tua mente vai assim, 20 minutos de palestra e daqui a pouco minha mente deu uma escapadinha, tu perde a concentração. Mas aí tu vai sentir teu coração, aí tu, opa, prestei atenção aqui de novo. Pô, essa mensagem que ele tá falando não tá legal. Opa, então tem, sabe? Mas isso é sempre, como a gente viu no primeiro ponto ali, bom senso. Tu prestando atenção e tudo mais, a gente não cai em armadilhas, né? Gente, então vamos finalizar o Evangelho no Lar, agora aquele momento que nós vamos fazer aquela respiração profunda, para a gente facilitar ainda mais a comunicação com os nossos irmãos da luz. E aí eu vou fazer a oração de encerramento, e os nossos irmãos da luz que estão aqui comigo, os invisíveis, e estão aí com você na sua casa, vão com certeza aplicar um passe em nós e fluidificar, magnetizar nossa água, nosso chá, e você tenha já reservado aí, tá bom? Meu Deus, Pai, Mãe, consciência divina, eu finalizo aqui o Evangelho no Lar, meu Deus, te agradecendo, obrigado por dar essa oportunidade a todos nós de estudarmos. Obrigado, Mestre Sananda, obrigado, meus irmãos da luz, por estarem aqui conosco, nos guiando, nos orientando, nos ajudando a fazer este momento ser o mais edificante possível. Eu te peço, meu Deus, por favor, ajude todos os teus filhos e filhas, independente de onde estão, se estão nos umbrais, se estão na crosta, se estão no plano físico, encarnados, se estão em colônias. Ajude a todos nós, meu Deus, amparando, ajudando. Por favor, nos ajude para que cada filho teu possa sentir o teu amor, sentir a tua luz para despertar, para melhorar, para retornar aos teus braços, meu Pai. Para que esse momento de transição planetária, por favor, Pai, protege, fortaleça, empodere todos os trabalhadores da luz, independente se estão encarnados ou não, para que eles continuem com garra, com ânimo, com força, com fé, tendo todas as questões que eles precisam para fazer os seus trabalhos, para que nenhuma trama das trevas os atinja ou os aflinja, e para que a luz, para que o amor, para que este conhecimento novo que busca nos religar verdadeiramente contigo, meu Pai, ganhe cada vez mais força, cada vez mais tração, alcançando o coração de todos os teus filhos e filhas. Por favor, eu peço, meus irmãos da luz, removam e retirem da minha casa, da casa das pessoas que estão acompanhando esse Evangelho no Lar,
todo e qualquer espírito negativo, toda e qualquer forma, pensamento, antimatéria. Por favor, limpem o meu espírito, limpem o meu corpo físico, da mesma maneira para as pessoas que estão assistindo, removendo miasmas astrais, formas de pensamentos negativos, antimatéria, coisas ruins, para que dessa forma a gente seja limpo e a gente possa ter ainda mais força, ainda mais ânimo para continuar a nossa caminhada evolutiva, para continuar a nossa reforma íntima e nos conectando a Deus, nos conectando ao amor e à luz. Eu finalizo o Evangelho no Lar pedindo também, meus irmãos, por favor, fluidifiquem, magnetizem a água, o chá que está aqui na minha casa, que está na casa das pessoas, para que no momento que nós bebemos esta água, este líquido, para que esse líquido nos hidrate e principalmente nos traga bons fluidos, boas energias, para que no momento que nós bebemos, só nos traga o bem. Amém. E é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem mais um vídeo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro. Acredito que semana que vem já vou conseguir finalizar a publicação. Acredito que uma quarta-feira, acho que no máximo uma sexta, tá? E aí a gente vai começar uma obra nova, que é o Jesus e o Druida da Montanha, né? Uma viagem de Jesus aos seus 20 anos. Uma obra muito interessante, tá? Não é uma obra muito extensa, tá? Mas é muito interessante. Tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até semana que vem por mais Evangelho no Lar. Se Deus quiser voltar bem melhor, com tudo certinho, com iluminação certinho, com tudo bem, e para que a gente aproveite da melhor maneira possível esse momento. Fiquem todos com Deus.